Curva a sua cabeça mais um pouquinho. Vamos, mais uma vez, colocar esse tempo diante de Deus. Pai querido, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós queremos nos achegar a Ti, queremos beijar o Teu rosto, dizer que nós Te honramos, Pai, Te honramos. E juntos, como igreja, invocamos a Sua presença. Venha, Senhor, o Teu reino, seja feita toda a Sua vontade. Que o Senhor possa liberar sobre as nossas vidas a Sua palavra, aquela que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Queremos afirmar que a nossa suficiência vem apenas de Ti. Senhor, longe de nós nos estribarmos no nosso próprio entendimento, Senhor, mas queremos dizer que dependemos totalmente do Seu Espírito. Reconhecemos que a Sua palavra não é apenas a espada de um pregador, mas acima de tudo é a espada do Seu Espírito. E oramos que sejamos transformados pela renovação da nossa mente e que possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Paulo fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e Ele colocou em nós a palavra e o Espírito da reconciliação. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você, sobre essa natureza não só do Espírito de Deus, mas da Trindade, né? Interessante que nesse texto, que Paulo, aí se referindo aos Coríntios, né? Quando ele fala que Deus estava em Cristo, veja bem que quando a gente fala sobre o Espírito de reconciliação, que Jesus pagou um preço de sangue por isso. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala que o sangue de Jesus foi derramado para que toda barreira fosse derrubada, toda barreira entre judeus e gentios, servos e senhores, macho e fêmea, todas as barreiras fossem derrubadas. Então, quando nós olhamos realmente para a natureza daquilo que Deus quer fazer, tem muito a ver com isso, o espírito de reconciliação. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Eu quero ler aqui, rapidamente com você, uma história, um episódio bíblico muito relevante. Então a Bíblia fala assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai
e vê onde ele está, para que envie, mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada, com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Esse é um episódio bem interessante. O contexto aqui pode ser resumido numa guerra que vinha durando décadas. Aliás, essa se tornou quase que uma guerra assim histórica, Israel e Síria. Quem conhece ali as colinas de Golã, norte de Israel, a gente sabe que até hoje é uma região tensa. E o que dá a entender é que o exército da Síria tinha uma certa vantagem, uma vantagem bélica sobre Israel. E o rei da Síria, então, estava estabelecendo uma série de emboscadas contra o exército de Israel. Só que havia um profeta em Israel, esse profeta chamado Eliseu, e Deus começou a revelar para Eliseu todos os planos, todos os intentos do rei da Síria. Então, quando o rei da Síria fazia uma emboscada, uma armadilha para o exército de Israel, Eliseu mandava um aviso e falava assim: rei, cuidado, não passa por esse lugar, não passa por aquele lugar, porque existe uma emboscada de morte. E dessa forma, os planos do rei da Síria foram sendo frustrados, um a um foram sendo frustrados. E de repente, o rei da Síria foi se enfurecendo e chegou a uma certa conclusão, falou assim: não é possível, só pode haver um espião aqui no nosso meio, alguém está denunciando os nossos planos. E o que dá a entender que fizeram uma daquelas reuniões assim de rola-cabeça, né? Vamos descobrir quem que é o espião, não é? E liquidar essa pessoa, até que alguém então fala assim: não, rei, não tem espião não, o problema é que tem um profeta lá em Israel, e esse cara, ele sabe por revelação divina o que você fala no seu quarto de dormir. E o rei então se enfurece, e ele fala assim: prende esse cara. De repente, agora, ele une os seus exércitos, vai para esse lugar onde Eliseu morava, uma cidadezinha chamada Dotã.
E era um exército da Síria tão grande que a Bíblia fala que foi suficiente para cercar a cidade. Então, à noite, eles cercam a cidade, dando, vamos dizer assim, um checkmate, né? Aquela uma prisão que já estava garantida. E de repente, o moço do profeta, Geazi, acorda cedo, vai respirar o ar da manhã, e quando ele olha, ele percebe que a cidade inteira estava cercada pelos exércitos da Síria, e ele percebe que eles eram o alvo daquele exército. Então ele, numa situação de total perplexidade, sem ter como sair, como fugir, ele entra em desespero, e ele fala com o profeta: olha, nós estamos cercados. E de repente o Eliseu chega e dá uma resposta estranha. Ele fala assim: não fica preocupado, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí talvez o Geazi olhou assim para Eliseu, contou, né? 1, 2, né? E viu aquele tanto de gente, falou: mas como assim? Mais são os que estão conosco. Você não sabe fazer conta. Então o profeta faz uma oração: Senhor, abre os olhos do moço. E Deus abriu os olhos do moço. E quando Deus abre os olhos desse moço, ele começa a enxergar uma realidade profética, espiritual, que antes ele não divisava, mas que o profeta sim, o profeta enxergava. E ele viu os exércitos de Deus com carros e cavalos de fogo ao seu redor. E de repente, quando aquele exército vem capturá-los, Eliseu usa esse poder disponível. Ele fala: Senhor, não quero confusão com esse pessoal, fere eles de cegueira. E de repente, todo aquele exército enorme, capaz de cercar toda uma cidade, estava agora totalmente cego, totalmente cego. E Eliseu fala: olha, o problema de vocês, na verdade, não é comigo, o problema de vocês é com o meu rei, lá em Samaria. O problema de vocês não está aqui em Dotã, está lá em Samaria. E Eliseu os conduz de Dotã até Samaria. Provavelmente tiveram que fazer uma fila indiana enorme, né? E pegou o exército da Síria e conduziu esse exército até Samaria. Quando eles chegam em Samaria, e o rei de Israel vê todo aquele exército da Síria impotente, subjugado, aí o rei de Israel, ele já imagina assim, numa oportunidade, e nessa oportunidade, ele pensou num banho de sangue, se vingar dos seus inimigos, destruir, aniquilar os seus inimigos, matá-los-ei, matá-los-ei. E Eliseu fala: não, a gente não mata prisioneiro, vamos oferecer para eles uma ceia. E ali eles fizeram uma ceia, um banquete, oferecendo pão, água e liberdade. Os despediu em liberdade. E por causa disso, por causa de um homem que tem um espírito reconciliador, perdoador, uma guerra que vinha durando décadas, acabou. Não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel, por causa de um homem que tinha um espírito reconciliador. Nós vivemos num mundo de muitas guerras,
Isso não é novidade para ninguém. A vida é feita de muitos conflitos, sim ou não? Né? De muitas aflições, dificuldades, muitos choques, não é? Choques com pessoas que pensam diferente de nós, que têm ideologias diferentes. Nós vivemos num mundo assim, de muitas guerras. É interessante quando a gente vê algumas descrições que Jesus fala, algumas previsões sobre os finais dos tempos. Ele fala sobre nações se levantando contra nações. Ele fala que os inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Ele mostra realmente um mundo onde a iniquidade iria se multiplicar, o amor se esfriar, não é? Quando a gente divisa um pouco sobre essa questão toda da guerra cultural, o socialismo de Marx, que infelizmente é um socialismo sem Deus, né? Socialismo bíblico é um socialismo com Deus, mas tudo que você tirou Deus já está complicado. Então, através disso, o que a gente percebe? Que o conflito entre classes, a guerra entre classes passou a ser um motor do mundo, e é o que a gente vê hoje, não é? A guerra entre sexos, a gente vê uma dualidade em conflito em todos os sentidos. Nós vivemos num mundo de muitos conflitos. E se tem algo que é fundamental para que nós possamos combater, não o mal, mas o bom combate da fé, é a gente discernir a natureza do Espírito Santo, que é esse espírito de reconciliação. Nós sabemos que uma das principais armas de Satanás é a divisão, é fragmentar. Jesus explicou que uma casa dividida não subsiste, assim que muitas vezes Satanás drena a nossa autoridade como família, como igreja, através da divisão, não é? E o reino de Deus é unidade na diversidade. É interessante que a sabedoria de Deus não é uniforme, ela é multiforme, a multiforme sabedoria de Deus. A Bíblia fala que há diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É impressionante como no reino de Deus há uma convergência, há uma complementabilidade. E o corpo de Cristo, na verdade, é a expressão disso. Só que, realmente, andar em unidade é altamente desafiador, porque exige muita humildade. Por que unidade é difícil? Porque exige humildade. Obviamente, também nós nunca podemos colocar a unidade acima da verdade. Não é? A gente nunca pode colocar a unidade acima da verdade. Não podemos ter uma unidade, né, cujo fundamento, não é? Você ter uma paz cujo fundamento não seja a verdade ou a santidade de Deus, não é? Mas é muito importante a gente saber lidar com esses conflitos, entendendo principalmente que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas eu quero caminhar com você aqui sobre essas águas, sobre essa palavra. E eu quero traçar aqui na verdade, um referencial, não é? De como a gente se mover nesse espírito, no Espírito de Deus, no Espírito da reconciliação. Os efeitos de você realmente desenvolver, lógico que isso é algo que realmente a gente constrói, é uma construção de Deus nas nossas vidas, né? Porque quando a gente pensa nesse conceito de obra de Deus, não é que a gente faz a obra de Deus, nós somos a obra de Deus, nós estamos em construção, não é? Mas os efeitos desse espírito reconciliador num quadro de conflito espiritual, porque eu sei que todos nós
todos nós, de alguma maneira, sempre acabamos nos envolvendo em situações de conflito. É impressionante. A vida é feita de muitos conflitos, né? E aí que nós precisamos realmente do Espírito Santo para nos guiar. Mas a primeira coisa que um Espírito reconciliador nos outorga é percepção espiritual, tá? Percepção espiritual. Você começa a conhecer os planos do inimigo. Nós precisamos de entender isso, e discernir a verdadeira natureza da batalha. Paulo explica, não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, não é contra as pessoas pelas quais Jesus derramou o seu sangue por elas, não é? Mas é pelas forças espirituais da maldade que muitas vezes estão operando por detrás. Mas quando você tem um espírito reconciliador, você vai ganhar percepção espiritual. É isso que está aí em 2 Reis 6,12, que nós lemos. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na sua câmara de dormir. É impressionante, quando você tem um espírito reconciliador, isso começa a destrancar acessos, uma revelação dinâmica, para conhecermos os mais secretos intentos do inimigo. Você começa a ter uma percepção correta do inimigo. Ou seja, quando a gente pensa em inteligência, estratégia, a tática certa, não é? Você não lutar contra carne e sangue, ou seja, vem um discernimento sobrenatural que nos ajuda a lidar com as tentações e os conflitos do dia a dia. Nós sabemos que a natureza do inimigo é sutil, envolve sedução, tentação, intimidação, acusação. Então, a primeira percepção que o Espírito perdoador nos concede é acerca dos desígnios do inimigo. Você entende o intento, o verdadeiro intento das suas provocações. E quando o inimigo pensa que vai te surpreender, na verdade, ele é que está sendo surpreendido. Quando o rei da Síria achava, agora essa armadilha é fatal, não tem como o exército se livrar disso. De repente, o exército de Israel já tinha sido avisado de antemão, e ao invés do inimigo surpreender Israel, na verdade, ele estava sendo surpreendido. Um coração reconciliador traz a revelação de Deus que te coloca na vanguarda do discernimento, sempre um passo à frente do inimigo. E esse tipo de vantagem, gente, é muito poderoso. Enquanto a amargura nos cega para as ciladas de Satanás, a atitude de humildade e reconciliação torna óbvio, torna irrelevante toda astúcia do mal. É interessante quando Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 2, 10 e 11, ele fala assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. E Paulo fala assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, os seus desígnios. Então Paulo, é interessante que Paulo ele está explicando que a maneira de você não ignorar, de você ter ciência, de você ter acesso aos desígnios de Satanás, ou seja, você surpreender o inimigo, tem a ver com esse coração quebrantado, reconciliador. É impressionante, gente, como isso é um divisor de águas numa situação de conflito. Seja conflito conjugal, seja conflito familiar, eclesiástico, não importa, não é?
você só pode conhecer os planos do inimigo se você tiver um espírito reconciliador. A falta de perdão acaba trazendo, impõe um jugo de ignorância em relação aos planos, os ataques do diabo. Como é que você sabe que uma pessoa de fato caiu num laço do diabo? Amargura. Amargura. E a amargura não só adoece, como emburrece a pessoa. Interessante como a pessoa começa a fazer assim decisões erradas, destrutivas, não é? Todos nós sabemos, né, o conceito da palavra ofensa, né, que no original, no literal, significa isca, né, que toda ofensa é uma isca. Você reagir no espírito da ofensa significa você ser fisgado por Satanás. Então, quando você sofre uma ofensa, uma injustiça, na verdade, espiritualmente, você está diante de uma armadilha, de uma cilada. E se você reage no espírito da ofensa, você colocou seu pé no território do inimigo, e aí vai tomar de canudinho, ou até de balde, né? Aí vem um problema. Então, muitas pessoas caem em armadilhas, laços, concupiscências nocivas, porque endurece o coração em relação a perdoar, né? A segunda coisa que acontece quando você tem um espírito reconciliador é que Deus vai começar a trazer para você conselho, ou seja, você vai salvar e livrar pessoas do perigo. Uma das coisas mais importantes no ministério pastoral, no ministério de aconselhamento, é isso, é esse espírito reconciliador, não é? Que discerne os relacionamentos. Então você começa a salvar e livrar pessoas do perigo, está no verso 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Veja bem, não foi nenhuma nem duas vezes que por conta do conselho de Eliseu, uma tragédia não aconteceu. Ele evitou uma tragédia, por várias vezes. E essa é a perspectiva do conselho, é você desfazer as armadilhas, discernir as provas, superar as provas. Então você começa a livrar pessoas do caminho do destruidor. Um coração perdoador, reconciliador, quando você tem um espírito de reconciliação, isso vai prover unção, graça, para você saber orientar as pessoas, dizer a elas por onde elas devem e por onde elas não devem andar. Isso até pode parecer assim uma coisa óbvia, mas a Bíblia fala que há caminhos que parecem ser certos e parecem mesmo, mas o fim deles são caminhos de morte. É interessante, assim, como que o conselho, a sabedoria de Deus, vem de um caráter exercitado nesse espírito de reconciliação, na tolerância, na longanimidade, não é? Uma revelação prática da orientação divina para as pessoas, e relacionamentos em conflito tem a ver com isso. Eu me lembro, um tempo atrás, numa única semana, eu me vi assim no meio de umas 4 ou 5 situações de divórcio, numa única semana, né? Às vezes eu recebo muita solicitação: pastor, ajuda aqui que nós vamos separar, já está os papéis quase que assinados, né? Rapaz, às vezes por causa de uma conversa que você tem, por causa de uma conversa, de um conselho, de uma palavra, de um discernimento que você traz, você evita a destruição de uma família. E lógico, nessas situações, o essencial não é você tomar lado da pessoa, mas a gente saber tomar o lado do relacionamento, não é?
Se você tem um espírito reconciliador, eu vou te falar, você vai frustrar os planos do diabo na vida de muita gente. Muita gente, não é? Você vai evitar muito divórcio, muita igreja que se racharia, as atitudes inconsequentes. Por isso que a pior coisa que uma pessoa em dificuldades, em conflito pode fazer, é ir se aconselhar com uma pessoa amargurada. Não faça isso. Se você está num conflito sério, não busca gente amargurada, não. E eu vou te falar, a tendência é essa. Normalmente a pessoa amargurada tende a buscar uma pessoa também amargurada para se sentir afirmada na sua rebelião. Essa é a tendência. Mas se você não quer errar de espírito, de coração, busca gente perdoadora, reconciliadora. Terceira coisa, quando você tem um espírito reconciliador, é que Deus vai começar a manifestar autoridade na sua vida. Você vai poder se colocar na brecha, numa posição de intercessor, de pacificador, não é? E foi o que aconteceu aqui com Eliseu. Quando ele percebeu, Eliseu estava no meio de um conflito de proporções internacionais, intermediando uma guerra entre dois reis, da Síria e de Israel. Aqui no verso 13 fala assim: vai ver onde ele está, para que envie, mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então aqui o rei da Síria investigando: esse cara que está delatando os meus planos, está lá em Dotã, então vamos lá. Veja bem que agora o foco já não é mais o rei de Israel. É como se Deus tirasse de cena aqui o rei de Israel e ele coloca Eliseu, intermediando esse conflito. Isso é estar na brecha. A Bíblia fala desse lugar, né, sobrenatural, que é a brecha. Procurei alguém que estivesse na brecha, para que não houvesse destruição. Quando Deus coloca ou procura alguém na brecha, é exatamente porque Ele quer evitar destruição. Não está na brecha você sustentar as pessoas em oração, perdão, intercessão, naquilo que elas têm falhado, né? A brecha aí, exatamente, é você fechar essa fenda gerada pela amargura, a iniquidade, esse lugar onde está o fogo cruzado, não é? Onde pessoas estão sendo destruídas. Então Eliseu não apenas foi colocado por Deus na brecha entre os reis da Síria e Israel, mas obviamente, ele entrou aqui numa rota de colisão com essas forças malignas, demoníacas, que vinha inspirando realmente toda essa vingança, toda essa amargura que havia entre eles, destruindo assim uma antiga inimizade. Então, devido a esse espírito reconciliador que Eliseu tinha, Deus pôde levantá-lo para intermediar nada menos que um conflito de proporções internacionais. E Deus, na verdade, só o pôs na batalha porque ele era um homem que sabia superar as reações carnais, agir no espírito oposto, tinha essa capacidade de ser uma pessoa proativa, né? A pessoa proativa, ela não reage, mas ela age em virtude dos valores que ela agrega, essa capacidade de amortecer os choques, as pauladas emocionais, né? Mata no peito e joga para a cruz. Agora, a princípio, a posição de intercessor faz de você o alvo do inimigo. Eliseu se tornou o alvo do rei da Síria. Só que um intercessor, por mais débil e vulnerável que ele pareça ser, ele nunca é a caça, ele sempre é o caçador. É impressionante. Assim como Jesus de maneira alguma foi uma vítima na sua morte, como muitos supõem. Na verdade, o diabo é que foi vítima do extraordinário plano de Deus através da cruz.
Inclusive Jesus falou: este mandamento recebi do meu Pai, que eu vou dar a minha vida e eu vou tornar a tomá-la, como quem zomba da morte. Então imagina, quando o diabo achou que estava liquidando o Messias, 3 dias de festa lá no quinto dos infernos, no terceiro dia, de repente, Satanás começa a sentir um pé esmagando a sua cabeça. Era o Filho de Deus descendo às partes mais inferiores da terra, tomando cativo o cativeiro, subindo aos mais altos céus, dando dons para os homens, consumando a salvação, a redenção. O rei da Síria achou que ele podia simplesmente chegar lá e prender Eliseu. Mandou caçá-lo, trazê-lo cativo. Mas você nunca consegue prender uma pessoa que tem um espírito reconciliador. Essas pessoas são livres. É impressionante as cartas que Paulo escreveu, que expressavam a grandeza da sua liberdade. Ele escreveu quando ele estava nas cadeias, por incrível que pareça. Um coração perdoador sempre está em liberdade. Então, quando Deus te acha na brecha e te estabelece na linha de fogo de uma questão como intercessor, é porque Ele vai virar esse jogo. A quarta coisa, quando você tem um espírito reconciliador, é que vai começar a haver um rompimento de paradigmas, de padrões. Você vai começar a abrir os olhos dos servos, daqueles que estão ao seu redor. Olha só o que é que os versículos 16 e 17 falam. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja bem, quando você tem um espírito reconciliador, você começa a ter um discernimento da realidade espiritual, um verdadeiro discernimento, uma visão espiritual correta, que rompe todo sofisma, toda mentira, e principalmente toda intimidação maligna. Começa a haver uma profunda mudança de paradigmas. Os argumentos malignos começam a ser desvendados, anulados. O medo e a intimidação que paralisa a fé, que leva ao desespero, são abatidos, superados. Eu não sei se você consegue entender, mas isso é uma lei espiritual, porque esse espírito reconciliador, perdoador, cria um ambiente de revelação. E revelação é muito mais do que informação. Não confunda revelação com informação. Veja bem, para Geazi, eles estavam sem saída, cercados. Os inimigos haviam cercado a cidade inteira. Não havia por onde fugir. Mas de repente a situação era exatamente oposta. Não eram eles que estavam cercados pelos exércitos da Síria. Na verdade, o que estava acontecendo era que os exércitos da Síria estavam cercados pelos exércitos do Senhor. A situação era outra. Não eram eles que estavam em xeque. Era o exército da Síria que estava em xeque. Então as pessoas vão ver mais do que essa verdade parcial que as circunstâncias contrárias mostram. Às vezes a gente tem muito essa tendência de se impressionar com determinadas circunstâncias. Você fala:
puxa, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. O que eu estou passando aqui não tem jeito. Isso aqui não dá mais. Isso aqui não tem saída. Mas Deus é aquele que ressuscita os mortos. E que de repente reverte uma situação que para a gente era caso perdido. Então esse espírito reconciliador nos leva a ver o domínio, o cuidado, a proteção de Deus sobre nós. Transporta os servos para um plano espiritual de revelação e discernimento. Como eu disse, revelação muito mais do que uma informação. Revelação é esse conhecimento espiritual da verdade que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas. Quinta coisa, quando você tem um espírito reconciliador, você vai desarmar os ofensores. Cega os ofensores. Olha só aqui o verso 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Lógico que os exércitos da Síria não estavam vendo os exércitos de Deus, não é? Mas Eliseu estava consciente de toda a realidade, a física e a espiritual. Então ele fala: Senhor, olha, fere eles de cegueira, não é? Então, de repente, todo aquele exército, fortemente armado, bem treinado, agora, olha só que oração estratégica essa, né? Eles estão totalmente impotentes, impossibilitados, porque o que ia adiantar todo o treinamento, todo o armamento, todo o empoderamento, se eles estavam plenamente cegos, estavam ali impotentes. Eu não sei se você percebe isso, mas a paz é uma arma espiritual poderosa. A Bíblia fala assim: o Deus de paz, em breve, esmagará a cabeça de Satanás debaixo de vossos pés. Né? Isso é meio paradoxal, né? A paz é uma arma de guerra, né? Mas é isso mesmo. Então, é uma arma, né, que não apenas abre os olhos dos servos, como conscientiza os ofensores da cegueira imposta pela amargura. Faz a visão dos ofensores voltarem para dentro de si mesmos. Sabe aquele batismo de consciência? Não é? E isso, gente, é incrível dentro do que Deus quer fazer na realidade das pessoas. Isso é discernir realmente a natureza da batalha, não é? Desarmar o inimigo, amarrar esses espíritos que inflamam as discórdias, as barreiras, não é? Eu acho que todos nós nos lembramos aqui do testemunho de Saulo, quando Saulo, respirando ameaças de morte, né, prendendo os cristãos, inclusive pegou autorização lá da liderança religiosa para ir até Damasco, não é? E de repente, ali nesse caminho, Jesus, em resposta a uma oração que Estevão fez, quando estava sendo assassinado, né? Estevão fala: Pai, não lhes impute esse pecado. Inclusive as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo, ou seja, Saulo foi o mandante do assassinato de Estevão, mas Estevão orou por ele, e ali então ele vê os céus abertos, e Jesus em pé à destra do Todo-Poderoso. Eu vou te falar, quando Jesus levanta, não é para ficar parado, e ele foi ter uma conversa com Saulo. Eu não sei se foi do cavalo, mas que ele caiu por terra, ele caiu. E a Bíblia fala que Saulo ficou agora cego. Totalmente cego, desarmado. E a partir daí começa a haver uma revolução na vida desse homem. Depois desse batismo de consciência que ele teve, a maneira como Jesus se revela a ele: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.
Então esse tipo de cegueira que a gente vê que Estevão discernia como homem reconciliador, que Eliseu discernia, é o que faz com que as pessoas enxerguem o quão erradas elas estão. A sexta coisa, quando você tem um espírito reconciliador, isso te dá uma perspectiva de você mapear a raiz do conflito, o mapeamento da ferida. Quando a gente lida com conflitos, com pessoas, é muito importante a gente entender que tudo tem uma origem, tem uma gênesis, tem um início. E se nós queremos resolver as coisas significativamente mesmo, nós precisamos de lidar com a gênese, com a origem. Conduzir a situação ao seu ponto central. E é o que a gente vê aqui acontecendo de uma maneira incrível. Versículos 19 e 20, então Eliseu disse, não é este o caminho, não é esta a cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Interessante, né, como essas coisas vão acontecendo, né? Fecha o olho, né? Abre o olho do servo, e agora os inimigos estão cegos, e agora, quando leva esses inimigos lá diante do rei, aí Eliseu ora, eles voltam a enxergar. É incrível, né? Como, assim, a coisa funciona aqui nesse sentido. Mas é interessante que uma das coisas mais importantes, quando você tem um espírito reconciliador, essa capacidade de ir na raiz dos problemas, dos conflitos, nas pessoas certas. Eu não sei se você já percebeu, mas na grande maioria das vezes, quando você tem um conflito, você nunca vai na pessoa certa. A gente nunca faz o Mateus 18, a gente vai falar do problema com o outro. E Jesus fala que você não tem que falar do problema com o outro, você tem que ir na pessoa primeiro. Se ela não te ouvir, você chama mais alguém. Se não te ouvir, você, puxa vida, chama um líder que possa ajudar nessa conversa, não é? Tem um processo assim. E é impressionante como é importante a gente conduzir a pessoa no lugar certo. E isso é Samaria. Samaria é a tipologia daquilo que você não quer enfrentar. Sabe aquele lugar que você às vezes jurou para você mesmo, eu nunca mais volto nesse lugar. Rapaz, às vezes é lá que você tem que voltar. Eu nunca mais falo com essa pessoa. Talvez tem gente que já até arriscou da população mundial. A sua Samaria. Às vezes eu fico imaginando o que aconteceu aqui, porque era um exército grande, suficiente para cercar uma cidade. E provavelmente Eliseu falou, gente, vamos fazer uma fila. Imagina uma fila enorme. Tiveram que segurar um no ombro do outro. E a testa do exército da Síria estava Eliseu e Geazi. Vamos seguindo. E ele foi andando de Dotã até Samaria, uma viagem. Deve ter sido uma viagem dolorosa, porque, rapaz, você andar uma distância dessa, sem enxergar, deve ter chutado muita pedra pelo caminho, chegado com os dedos meio estrupiados, não é? Mas essa jornada no aconselhamento, né, no ministério do aconselhamento é chave. Às vezes é uma jornada dolorosa, que às vezes você precisa do discernimento de alguém, não é? Mas é aí que nós começamos a resolver as coisas. E quando eles chegam em Samaria, Eliseu vai e faz essa oração, Senhor, agora abre os olhos deles, para que eles por si mesmos possam enxergar
Qual é a verdadeira raiz do problema? E ali eles estavam diante, então, do homem que eles odiavam de morte, o rei de Israel, que eles nutriam um ódio de morte. Interessante como esse espírito reconciliador, ele não evita esse confronto necessário, essa conversa corajosa, esse choque de realidades, onde nós resolvemos tudo na cruz. Sétima coisa, quando você tem um espírito reconciliador, você liberta. A Bíblia fala assim: quando o rei de Israel os viu, e disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai, mas ele disse: não os ferirás. Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam. E aqui nós vemos então o rei de Israel nesse dilema: vamos matar todo mundo, vamos destruir, aproveitar essa oportunidade e destruir, vingar, acabar, pelo menos momentaneamente, com esse mal. E Eliseu fala: não, tem algo mais poderoso. Nós vamos oferecer uma ceia. Então esse dilema, que o coração reconciliador, o espírito reconciliador, não vacila. Veja bem que aqui Eliseu, ele não está só discipulando o rei e o exército da Síria, mas ele está discipulando o rei e o exército de Israel. Ele está discipulando reis, discipulando nações, ensinando nações a resolverem os seus conflitos. Fico pensando, puxa vida, como está fazendo falta um Eliseu ali no Oriente Médio. Libertar é mais do que perdoar, é ensinar outros a perdoar. Eliseu não só libertou o exército da Síria, perdoando-os, oferecendo a eles alimento, comunhão, liberdade, mas ele também libertou o rei de Israel. Talvez resgatando esse princípio que Davi ensinou, lembra lá no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus amigos ou inimigos? Inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, olha o poder de resolvermos as coisas, de oferecer um banquete, uma ceia, uma comunhão perante os amigos. Aquela última ceia de Jesus, você podia fatiar as trevas, porque normalmente quando a gente pensa numa ceia, domingo de manhã, não é? Aquela bênção, aquela paz, a igreja tomando a ceia, mas aquela última ceia de Jesus com os discípulos, Jesus estava diante de traidores, negadores e desertores. Ele já tinha sido vendido. Você podia fatiar as trevas, mas Jesus ofereceu a Judas comunhão. Isso é combater o bom combate. Liberta. Você solta, deixa aí. O que é perdão? Perdão é um perdão enorme, uma perda enorme. Let it go, deixa aí. Né? Deus tem muito mais para te dar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. E para terminar, último ponto. Quando você tem um espírito reconciliador, você começa a resolver permanentemente os conflitos. A Bíblia fala: e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel, porque você dissolve os agentes motivantes da inimizade, das contendas, muda a motivação das pessoas, transforma o coração delas.
Às vezes essa é a limitação da lei, né? Quando você estuda sobre o conceito de lei, a lei é boa, é santa, mas a lei tem limitações. A lei, ela não perdoa, ela não te compreende. Normalmente, o que uma lei faz? Não é? Ela define a transgressão e a consequente penalidade para o transgressor. Não é? Por isso que Paulo fala que a força da lei é a maldição. Toda lei carrega uma maldição. Se você tirar a maldição da lei, deixou de ser lei, passou um conselho. Por isso que a Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso é algo poderoso. Desde quando Jesus bradou do alto daquela cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Corações têm sido poderosamente transformados. Eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia menciona 2 soldados romanos, que foram inclusive os algozes de Jesus. E quando Jesus fez essa declaração: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, tem declarações que a gente só faz realmente de uma vida crucificada, eles falaram assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Como Jesus havia dito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando Estevão, ao morrer, fez ecoar esse mesmo espírito de perdão diante dos seus apedrejadores, nós temos talvez a única e mais forte explicação bíblica, né, dessa transformação extraordinária que aconteceu com Saulo. Alguém já disse que Paulo se tornou literalmente a continuação viva do sermão que Estevão não pôde terminar. Lembra? Estevão, ele pregava com tanta sabedoria, confrontando a dureza daquela geração, que sem ter argumento eles decidiram, eles não suportaram o sermão de Estevão, começaram a apedrejá-lo. Mas Paulo se tornou a continuidade do sermão que Estevão não terminou. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai começar a fazer discípulos do calibre do apóstolo Paulo. O espírito de reconciliação, isso é o espírito de Deus. É interessante, no grego tem 2 palavras para enchimento: plero e pleso, né? Que é o enchimento de dentro para fora e o enchimento de fora para dentro. Tem aquele enchimento que é um batismo com o Espírito Santo e fogo, um revestimento para você cumprir uma missão esporádica, mas tem esse enchimento de dentro para fora. E é isso que eu estou te falando aqui. O espírito de reconciliação. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez nessa noite você precise de fazer uma mesa com alguém. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Meu cálice transporta. Tem coisas que nós só vamos resolver assim, discernindo realmente a natureza do Espírito de Deus, que é um Espírito reconciliador. Se tem algo que você tem que resolver, se tem alguém que você tem que liberar,
Faça isso. Não resiste, não. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e colocou em nós a palavra e o ministério da reconciliação. Muitas vezes a gente se vê numa cena como essa. Pode ser que tenha alguém que, como o rei da Síria, está fungando no seu cangote, te persegue. Você nem sabe por que essa pessoa te odeia. Ou talvez você se identifique com o rei de Israel, tentando alguma oportunidade para destruir um inimigo. Mas eu acredito que Deus nos chama para uma identificação com Eliseu. Eliseu é a personificação da palavra profética, o espírito da profecia, o espírito de reconciliação. Que você se reposicione. E você pode ter certeza que Deus fará abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu infinito poder, que em você opera. Deus te abençoe.